Deus. Podeis assentar, por gentileza. Que bom. Quero mandar a graça e a paz aqui, tá certo? Para o Lulu Vaqueiro, guerreiro de Deus, ele está aí divulgando a rádio, né? Do ministério. Ou seja, divulgando o programa, melhor dizendo, na rádio 107.1. E também quero mandar a graça e a paz para o William Alves, Francisco Xavier, a graça e paz, meu irmão, você, a Bárbara e a sua filha, e seu filho também, Douglas Vieira, a Cláudia Silva, graça e paz, Cláudia. Então, essa noite, querida, eu vou falar um pouco da importância, tá certo? Aprendendo a fortalecer a nossa fé. Diga assim, aprendendo a fortalecer a fé. Amém? A gente viu aqui, né, terça-feira, para o Bruno, e anotei um monte de coisa, e com certeza a gente viu que a fé de fato vem pelo ouvir. Amém? É um assunto que eu gosto muito, que também já tenho ouvido outras pessoas falando, e é interessante que uma pessoa ela pode sofrer mesmo ela tendo conhecimento, mas sabemos que é necessário conhecimento. Amém? Se chama aqueles que são ignorantes por incredulidade, ou seja, uma pessoa que não dá crédito à palavra, mesmo conhecendo. Quem entende? E eu acredito que uma igreja de ensino, as pessoas levam mais sofrer, ou sofrem mais, é por ser incrédulo do que não conhecer as Escrituras. Quem entende? E vamos perceber, irmão, que se fortalecer na fé é coisa simples que faz toda a diferença. Porque às vezes nós estamos esperando espetacular para ficar forte na fé. Eu sempre gosto de nos remeter antes do começo do ministério de Jesus. Pode baixar mais um pouco aí, Adriano, o microfone. Então eu gosto sempre de lembrar de que Jesus foi fortalecido na fé, ele foi aperfeiçoado na fé, não foi quando ele começou o ministério dele, foi muito antes dele começar o ministério dele. Quem entende? Jesus tinha tudo para ser frustrado até então, porque no período que ele estava desenvolvendo a sua fé, ele viu pessoas morrendo, mas ele não ressuscitou ninguém. Quem entende? Ele poderia ser um frustrado de ver os irmãos que não acreditavam nele. Ele poderia ser frustrado por ele saber que Deus ia usar ele para curar, libertar pessoas, e ele vê pessoas passando fome, pessoas, sabe, doentes, e ele não poderia fazer nada, a não ser apontar e dizer o que as Escrituras diziam, que quando o Messias viesse, está lá em Deuteronômio, capítulo 18, verso 18, que quando ele viesse, ele ia nos explicar a respeito de tudo. Então eu acredito que Jesus ele explicava às pessoas, não só depois que ele começou o ministério dele, mas até antes mesmo dele começar o seu ministério. Amém? Ou seja, que o Filho do Homem ia fazer. Depois que ele começa o ministério, ele dá nomes, vamos dizer assim, aos bois, dizendo, olha, agora está acontecendo de fato, está se cumprindo as Escrituras, porque o Senhor me ungiu para fazer tal coisa, e chegou o momento. Quem entende? Mas vamos perceber, querido, de que algumas cidades, elas vão ser julgadas de forma diferente pelo que ela ouviu. Muitas pessoas vão ser julgadas de forma diferente pelo que eles ouviram. Amém? Mesmo ele tendo a informação. Sabemos que a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Não é verdade? Mas quando ele fala que o justo viverá pela fé, é viver pelas informações que agrada a Deus. A gente sabe que sem fé é impossível agradar a Deus. A gente quando lê lá em Hebreus falando sobre fé, não é? Que a fé é o fundamento, e ali ele vai mostrar a galeria dos heróis da fé. E o que eu acho interessante é que a gente ouve de fato muito sobre fé, não é? E até então a gente ficamos só com o quê? As pessoas foram justificadas pelas suas obras, só que a gente só se lembra da fé. A fé era informação para ter obra. Quem entende? Eu conversando com o mestre na palavra, o Natan Rufino, e ele veio ministrar uma vez aqui, e ele tem uma seleção de ministrações falando sobre fé. 5 DVD. E eu ouvi, assisti aqueles DVD, e pesquisando, vendo homens da fé também, alguns americanos, e o Teleósmo, um deles, é quem me chamou muita atenção,
ele é um divisor de água quando fala sobre fé, porque de fato ele mostra uma fé como substantivo e o crer como verbo. Muitas pessoas às vezes não praticam a palavra porque ela diz que não tem fé, quando ela tem a informação. Muitos sofrem porque não tem informação, é verdade, mas muitos sofrem mesmo tendo a informação. Você pode ter a matéria-prima na sua casa, os mantimentos, tudo, mas se você não colocar a mão na massa, você não vai comer. O texto que eu li aqui no começo de João, ele deixa muito claro que o reino de Deus, ele é tomado por força, ou seja, por ousadia. Você ouve e você se agarra com aquilo ali. Amém? E vamos perceber, irmão, que para se fortalecer na fé, existem diversos meios e princípios para isso acontecer. Eu não estou falando de uma fé que a gente vamos ter, eu estou falando de uma fé que a gente já tem. Seja de uma pessoa que nasceu de novo, seja de uma pessoa que já tem 1 ano ouvindo a palavra, seja de uma pessoa que já tem 15, 20 anos ouvindo a palavra. Eu estou falando dessa fé. Porque se uma pessoa ela nasce novo hoje, então o papel dela nesse momento é ela batalhar pela sua salvação que ela ouviu para não ser roubada. Quem entende? Então ela já pode, de fato, fortalecer essa fé. E vamos ver isso nas Escrituras. Mas é interessante que os cristãos, às vezes eles não entendem, não é? Que uma pessoa ela pode naufragar mesmo tendo conhecimento. Porque eu não acredito que Judas andou 3 anos e meio com Jesus e ele não conheceu a verdade. Quem entende? Como é que ele pode chegar naquele e dizer, Senhor, eu nunca conheci a verdade, foi por isso que eu traí Jesus, foi por isso que eu via roubando. Ele não pode dizer isso, até porque Jesus falou também que ele não pode fazer muitos milagres entre o seu povo por causa da incredulidade, não era por falta do conhecimento. Em alguns aspectos era, outros não. Era pela incredulidade. E ele dá até um exemplo, né, mostrando Elias no Velho Testamento. Que Elias, por Deus, foi guiado para saciar uma viúva pobre. E aquela mulher não tinha aliança, aquela mulher não era judia. E naquela época Jesus disse, tinha mulher que era temente a Deus, mas estava passando fome, necessidade, e Deus não pôde fazer nada por ela, por causa da sua incredulidade. O que ele quis dizer, e nós queremos agora afirmar, é de que tem muitas pessoas, mesmo conhecendo a verdade, passando necessidade. Amém? A gente ouviu aqui uma palavra poderosa, e eu indico que você possa ouvir na terça-feira, através de Bruno, que a fé vem pelo ouvir, e ele trouxe textos gloriosos que podem nos mostrar a respeito disso. Mas eu não quero falar sobre isso, eu quero falar no sentido de que nós precisamos fortalecer o que nós já temos. Quero falar do primeiro versículo que foi aberto aqui, lá em Hebreus capítulo 2, que diz que devemos pegar firmemente as verdades ouvidas. Ele vinha falando sobre o primogênito de Deus, falando que os anjos estavam para nos servir, e a gente deveria levar isso a sério e pegar firmemente essas coisas, que a gente não estava um só. Que ele foi, vamos dizer assim, o canal, né, e ele de fato é o nosso referencial maior. Mesmo tendo os heróis da fé, quando a gente vê lá em Hebreus falando no capítulo 11, quando ele entra no capítulo 12, ele mostra que é uma grande testemunha, mostrando que pessoas numa aliança inferior fizeram coisas extraordinárias, ou seja, e eles foram justificados pelaquilo que eles praticaram, mas mediante o que eles tinham ouvido. Uma pessoa pode ouvir uma direção de Deus e ela simplesmente desprezar. Quem entende? E ela, na verdade, vai sofrer, não por não conhecer, mas vai sofrer conhecendo. Eu digo isso porque tem muitas coisas da palavra que eu conheço, mas não acredito. Quem entende? Então eu estou sofrendo não é porque eu não conheço, eu estou sofrendo por incredulidade. Quantos aqui na área da saúde passaram um bocado de tempo sofrendo na área da saúde, precisando de cura e não receberam cura? Nem por isso a gente vai para o inferno. Eu não estou condenando ninguém. Amém? Eu passei diversos anos sofrendo na área de cura, esperando Deus manifestar a cura em uma área, e eu não entendia que só dependia de fato de fortalecer a minha fé e de fato tomar uma posição. Na área das finanças também, na área financeira, eu sofri muito, preguei muito sobre a prosperidade bíblica. As pessoas eram abençoadas e eu não era, e eu conheci todos os textos que falavam sobre isso. Quem entende? Pesquisei a respeito do assunto
Mas eu não entendia que era um estado de ser, não só de ser, porque Deus nos fez nele próximo, mas era uma questão de consciência para manifestar o que nós já somos. A graça, como a gente estava cantando, ela nos basta, mas ela nos basta no sentido do que foi cravado na cruz. Mas no sentido de estar só na graça não é suficiente. Porque a graça e a paz, ela é multiplicada pelo pleno conhecimento. O que isso quer dizer? Mesmo tendo a graça e a paz em mim, eu não vou usufruir dela se eu não multiplicá-la. Ou seja, fortalecendo a minha fé. Então nós precisamos ter em mente que se eu fortaleço o que eu tenho hoje, o muito vai chegar. Porque quem é fiel no pouco, Deus coloca no... Mas muitas das vezes nós estamos querendo muito e estamos desprezando o pouco que a gente temos. Que não é pouco, é muito. Quem entende? E vamos perceber, irmão, que as coisas básicas, as coisas simples, é quem fortalece de fato a nossa fé. Uma pessoa, ela vai com certeza fortalecida na igreja, na Assembleia dos Santos. Existe uma unção coletiva, sem sombra de dúvida. Mas o aperfeiçoamento da fé não se dá na congregação dos santos. Mas se dá na congregação ou na Assembleia dos ímpios. Porque é lá onde o santo vai ser aprovado. Ou desaprovado. No dia a dia. Quem entende? Porque aqui, meu irmão, é 1h30, é 2 horas. Lá é 22 horas. Então aqui a gente pega as informações e lá fora é quem de fato a gente vamos fortalecer e vamos dizer se de fato a gente estamos proclamando as grandezas de Deus ou se de fato a gente está interessado em ser só promovido. Amém? Aleluia. Abra a tua Bíblia. Eu quero ler esse texto aqui, lá em Tiago capítulo 2. Tiago, você sabe que é o meio-irmão de Jesus. E Tiago, ele escreve coisas gloriosas. Os irmãos de Jesus ouviam muito Jesus falando o que ele ia fazer, com certeza. Se a Bíblia diz que ele não acreditava em Jesus, porque Jesus falava alguma coisa de fé. Amém? E Tiago, ele fala sobre a língua, fala sobre sabedoria. Tiago, ele fala que de fato a fé, ela é produzida pelas atitudes, não é? Ou seja, que elas estão ligadas uma na outra, que a fé é só informação, não é? Mas que de fato o crer é um verbo. E eu perguntei até a Natan a respeito disso. Eu disse: Natan, se crer é igual a fé, porque a Bíblia não só coloca crer e acabou-se, ou só coloca só fé e acabou-se, não é? Eu perguntei como é que acontece nos Estados Unidos. Ele falou que os americanos têm igrejas que ele acredita que fé e crer é a mesma coisa. Quem entende? Ou seja, se uma pessoa não está usufruindo porque ela não creu, ou porque ela não tem fé, eles associam a mesma coisa. Já tem outros americanos lá, tem igrejas lá que eles colocam que fé é uma informação, é uma matéria-prima, é um substantivo que não sai do lugar sem que haja uma atitude. Ela é importante porque é uma matéria-prima, porque é uma forma que agrada a Deus. Eu posso saber tudo que agrada a Deus, mas se eu não ousar a fazer o que agrada, mesmo conhecendo, vai resultar em quê? Vai resultar em condenação e ser julgado com aquilo que eu já conheço, de não ter desculpa nenhuma diante do Senhor, só isso. Mas isso não quer dizer que eu seja leigo. E ele disse que muitos ministérios lá eles acreditam que fé é um substantivo e crer é uma ação. Crer é um verbo, por isso que diz que o verbo se fez carne e habitou, viveu entre os homens. Muitas pessoas sofrem na área financeira, como eu já sofri, mesmo conhecendo muitos textos. Na área da família, mesmo conhecendo muitos textos. E um monte de área emocional, mesmo conhecendo muitos textos. E às vezes fica perguntando: mas rapaz, por quê? Porque eu não tenho fé ainda. O que dizer daquelas pessoas que estão sofrendo porque queria ouvir o que aquela outra pessoa conhece e está dizendo que não tem fé? Ou não tem atitude para que a sua fé possa vingar ou possa acontecer, porque a fé opera pelo amor. Amém? A fé ela não opera por si só. A fé ela é importante e tem o seu lugar, como oração e outras coisas. Amém? Como ouvimos que de fato, né, o cristianismo ele é baseado em fé, esperança e amor. Mas a fé por si só, ela não chega em canto nenhum.
No entanto, aqui vamos perceber que ele fala, capítulo 2, e o verso 20 em diante. Olha o que ele diz. Mas, ó homem, tolo ou insensato, tu queres ser convencido que a fé sem a obra, ela é inútil? A fé sem a obra, ela é o quê? Inútil. Em outras palavras, quer dizer que uma pessoa pode ter fé e não ter ação. Saber o que agrada a Deus e não obedecer. Quantas pessoas conhecia o que Deus queria que ele fizesse e não fez? E não agradou? Porque Hebreus capítulo 10, versículo 35, ele diz que não devemos soltar a nossa confiança, porque ela tem grande galardão diante de Deus. A nossa confiança. Porque o Senhor não se agrada daquele que retrocede, mas daquele que persevera. Ele estava falando com pessoas que conhecia. Porque Paulo, ele fala em Filipenses, capítulo 4, versículo 9. Se vocês praticarem o que vocês ouviram, o que vocês aprenderam, o que vocês viram eu praticar, o Deus da paz estará com vocês. Paulo não estava falando com pessoas que não conheciam. Estava falando com pessoas que já conheciam a palavra. Quem entende? Então ele estava sofrendo não por ignorância, mas era por a ignorância da incredulidade. Continuando, ele diz: não foi pelas obras que o nosso pai Abraão foi justificado, quando ofereceu sobre o altar seu filho Isaque. Ou seja, ele recebeu a informação de Deus, mas ele foi justificado quando ele pegou a informação e praticou. Você percebe que aqui ele não dá tempo de falar de todos os heróis da fé, como lá em Hebreus fala sobre os heróis da fé. Traz uma lista sobre eles, e mesmo assim não dá tempo de falar de todos. Amém? Mas ali estava falando que, de fato, eles viveram pela fé, mas mostra que a fé deles foram justificada, ou seja, elas de fato foram escritas, ou hoje está lá como um testemunho para nós, porque eles de fato não ficaram só com a informação. Ele continua falando o seguinte: vês que a fé cooperou com as obras. Diga assim: a fé, ela coopera. Mas a fé por si só, ela não agrada a Deus. O que agrada é o conhecimento com a prática. Amém? A fé cooperou com as obras, que seja amor, que seja atitude. Todos que receberam alguma coisa no Velho Testamento tinham amor envolvido. Quem entende? Ele se apoderava daquilo que era falado. E diz mais: olha, não foi pelas obras que o pai Abraão foi justificado quando ofereceu sobre o altar seu filho Isaque. Vês que a fé cooperou com as suas obras. E pelas obras a fé foi o quê? Aperfeiçoada. Por que foi aperfeiçoada? Porque se ele venceu em uma área, e Deus estava falando em outras áreas, ele, se eu venci nessa, vou vencer nessa outra também. Ou seja, uma coisa aperfeiçoava a outra. É por isso que Paulo disse que quando a pessoa ela é perseguida e ela consegue romper aquilo, ela tem esperança. Esperança de quê? Como ela venceu aquela situação, vai vencer aquela outra. Vai trazer experiência. Amém? Aí ele continua falando o seguinte, versículo 23. Assim se cumpriu as escrituras que diz: Abraão, ele acreditou em Deus, e mostra que ele acreditou porque ele ofereceu seu filho. Isso lhe foi atribuído como algo justo. Ele foi chamado amigo de quem? Então ele diz, versículo 24: vedes então que o homem é justificado pelas suas, e não somente por sua fé. Então a fé é o que agrada a Deus, ou seja, a única forma de agradar a Deus, porque a fé traz a informação do que Deus quer a nosso respeito, do que Deus gosta. Então a única forma de eu agradar a Deus é saber o que Ele quer. Agora, o que agrada a Deus de fato é não só saber o que Ele quer, mas praticar o que Ele diz. É por isso que João, nas suas epístolas, ele diz: não tem uma alegria maior do que essa, de saber que meus filhinhos praticam a verdade. A verdade que eles estavam ouvindo. Posso ir amém? Aleluia. Agora, vamos aprender aqui
muito básico, a gente já tem ouvido muito a respeito desse assunto, tá certo? Mas eu quero só destacar o tema aprendendo a fortalecer a fé, e eu quero mostrar coisas básicas que faz toda a diferença, que às vezes a gente pensa que não faz diferença, mas de fato, isso vai fortalecer o que a gente já temos, amém? Para que de fato isso possa se tornar rema, possa se tornar vida, tá certo? Aqui abre a tua Bíblia por gentileza, lá em Judas, capítulo 1, só tem um capítulo, né? Pegado com o Apocalipse. E o verso 20. Eu me lembro que eu estava um dia deitado e estava lendo esse livro de Tele Osborne, onde ele falava sobre fé e crer. E eu estava confuso a respeito de algumas situações, quando eu ouvi ele dizendo que fé é um conhecimento, você pode ter toda a fé do mundo, mesmo assim, você não vai usufruir dela se você não tomar uma atitude mediante o que você tem. E quando eu ouvi isso, eu digo, rapaz, eu conheço muito a respeito desse assunto, o que falta é eu, na verdade, bater a poeira, levantar e tomar uma posição. Foi o que eu fiz. E desde aquele dia, minha vida mudou radicalmente. Então, hoje eu não posso dizer em muitas áreas, eu estou sofrendo porque eu não tenho fé. Não, eu posso dizer, eu estou sofrendo porque eu não creio. Amém? E a pessoa pode, na verdade, decidir. Se ele crer, vai demonstrar com suas atitudes. Eu tenho muita fé, então mostre, não é? Através das suas obras. E com certeza ser visto, porque a fé, de fato, ela é a informação. E o crer é o resultado disso. As suas atitudes, ele diz o seguinte, no versículo 20 do capítulo 1, ele diz, mas vós, amados, edificando-vos sobre a vossa fé santíssima. Ele estava mostrando como íamos fortalecer a nossa fé, que ela é santa, amém? Que é algo divino que Deus colocou em nós. Aí ele mostra como, ele diz, você vai fortalecer, edificar a sua fé, orando no Espírito. Então, uma pessoa, irmão, que ela é batizada no Espírito Santo, a probabilidade é muito grande dela ser uma pessoa mais forte que uma pessoa que não é batizada no Espírito Santo. É por isso que é importante ser batizado no Espírito Santo. E entender que o batismo no Espírito Santo não é para alguns crentes, é para todos os crentes. Pedro deixou muito claro que a promessa não só era para aqueles de Pentecoste, mas para todos aqueles quanto o Pai o chamar. Depois de Atos capítulo 2, ele fala ali, né, sobre quando desce eles são batizados e o dom de línguas e todo mundo ouve, e ali 3.000 pessoas se convertem, e Pedro, na verdade, ele traz uma palavra mostrando que era necessário não só para os discípulos, mas para todos que estavam ali, e para todos quanto o Pai o chamar. Então, infelizmente, tem muitas pessoas ainda, em muitas igrejas, né, que pensam que só alguns podem ser batizados, não é só quem é santo, pensando que alguns não são santos o suficiente para ser batizado. Ou seja, talvez uma pessoa ela não esteja andando em santificação, que é totalmente diferente. Mas se já nasceu de novo, você já foi separado do pecado, você já é santo. Posso ir amém? Você está liberado para ser batizado com o Espírito Santo. Uma pessoa nasce na hora, no mesmo momento, ela já pode receber batismo com o Espírito Santo, como aconteceu em Atos, capítulo 10, com Cornélio e com todos que estavam na sua casa. Quem entende? Mas estamos percebendo que devemos fortalecer a nossa fé santíssima, ou seja, eu devo fortalecer o que eu já tenho da palavra, orando no Espírito. Paulo ele usa o termo de que deveríamos guardar numa prateleira espiritual quando não entendermos algum assunto. Você conhece um monte de assunto da palavra, como eu conheço também, mas às vezes a gente não tem a revelação daquilo ali. O que a gente deve fazer? A gente deve estar orando no Espírito. E ele usa que a gente deve fazer isso em todo o tempo. Amém? Lá em 1 Coríntios, ele fala, né, uma igreja que ela era menina, era carnal, mas que elas de fato oravam muito, mas oravam na igreja. E Paulo mostrou para eles que oravam mais do que eles,
Porque Paulo não era só na Assembleia, era em todo tempo. Quem entende? Então, orar quando existe um comando aqui de cima é maravilhoso. A gente vai se encher do Espírito, vai ser aquele derramar, vai ser maravilha. Mas no dia a dia, irmão, isso vai fortalecer a nossa fé, ou seja, fortalecer aquilo que a gente já tem de conhecimento, porque vai vir a revelação. Quantas das vezes eu estava lá orando, aí vem um versículo e daquele versículo começa a formar ministrações. Eu começo a ser ministrado por Deus. E aquela ministração depois vai salvar outras pessoas. Quem entende? Por quê? Porque ali vai descer o óleo, ali vai descer a revelação, o entendimento. Porque uma coisa é você conhecer, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E está faltando tudo. Até o conhecimento para a gente entender que Ele é o nosso pastor. Amém? Porque quando Jesus fala que Ele era o pastor dele, quando, melhor dizendo, Davi ele fala a respeito disso, porque Davi estava tendo ele como referencial. Ele dá o seu testemunho para o rei Saul, ele como pastor, não deixava faltar nada para as ovelhas deles, ou do pai dele. E quando o urso-leão queria pegar, ele ia lá e arrancava da boca dele. E Davi, quando se encontrava em perigo, ele disse: se eu sou uma pessoa limitada, eu faço isso, imagine Deus. Então, se eu levo minhas ovelhas por parte verdejante, imagine Deus. Por águas tranquilas, imagine Deus. Então, ele traz uma comparação limitante no quesito humano, mas, no entanto, ilimitante no quesito Deus. Amém? Aí isso faz todo sentido, mas porque ele tinha a proximidade, ele tinha, na verdade, o conhecimento e intimidade com o Senhor. E eu acredito que naquela época existiam princípios para que isso ocorresse. E na nossa época, irmão, existem princípios como esse aqui, para que a gente possa fortalecer a nossa fé. Pastor, tem outra forma? Não tem outra forma. Mas é porque eu não tenho vontade, irmão. A gente deve, na verdade, comer tendo vontade ou não tendo vontade. Orar tendo vontade e não tendo vontade. Quem entende? Porque é questão de sobrevivência. Se a gente não ora, a gente não vamos poder distinguir a voz do Senhor. Eu estava conversando, foi ontem, com a minha esposa, conversando com o Wilma. Eu dizendo: rapaz, tem coisa que Deus fala que às vezes eu fico encabulado. Eu digo: Senhor, por que o Senhor não fala direto logo o que o Senhor quer? Fica falando por pedaço, por enigmas. E eu conversando com ela, na hora o Senhor me deu a revelação que estava acontecendo. Eu digo: oh, que maravilha, Deus é bom. Porque é um desejo de você saber por que Deus trata dessa forma. Mesmo eu ensinando, até falando aqui, que Deus não mostra o rolo todo, né? Ele não mostra, vamos dizer assim, Ele pode até mostrar o final, mas a trajetória Ele não mostra, porque talvez a gente não vamos crer, vamos ficar estimulado para não querer avançar e correr a carreira. Porque se Ele mostrasse para José que ele teria ser vendido pelos irmãos, ele ia ser preso como estrupador, ia sofrer um bocado para depois ele governar, ser governador, talvez ele não quisesse essa empreitada. Quem entende? Mas uma das coisas que eu estava conversando com o Wilma, minha esposa, foi: rapaz, eu disse para ela, às vezes acontece isso conosco. Eu disse: olha, quando tu está me chamando e eu não consigo entender o que tu está falando, o que é que tu faz? Se aproxima mais, para que você possa ouvir nitidamente. Eu digo: é justamente isso. Aí Deus na hora falou comigo, disse: você não está entendendo às vezes o que eu estou falando com você, porque você está longe. Então você precisa se aproximar mais, para você entender que o que eu estou falando é suficiente para você dar o passo seguinte. Você entende? Então o que Deus fala é suficiente para a gente dar o passo seguinte. Porque o justo viverá, ou seja, andará pela fé. Enquanto eu não ando, eu não vou ter resultado. Eu vou andar porque eu tenho um conhecimento, mas se eu não tenho conhecimento, eu não posso andar por cima de nada. Ou através de nenhum norteamento. Mas eu tendo um norteamento, só depende de mim. Só depende de você. Talvez você tenha fé suficiente para que você possa ser bem sucedido na área financeira, na área emocional. Eu estava aconselhando essa semana para trazer uma palavra de cura e ministrar para a irmã, e ela dizendo: eu não entendo, porque às vezes eu conheço a respeito de um monte de assunto e às vezes eu não consigo usufruir daquilo ali. Eu digo que tem muitos crentes assim, pensando que não tem nenhuma fé, nenhuma informação de Deus, que não sabe como agradar a Deus. Porque ele diz que a fé, a única forma de agradar a Deus,
Porque a fé traz o conhecimento a respeito do que Deus espera, do que Deus quer. Mas não é suficiente sem tomar uma atitude. Amém? Pelo contrário, cada um vai ser julgado mediante o que tem. Pode ter certeza. Jesus disse que alguma cidade que ouviu algumas verdades, se ela tivesse ouvido o que a outra tinha ouvido, ela não tinha perecido. Ele disse, por causa disso, vai ser julgada de forma diferente. Então ele vai requerer o que a gente já conhece. Então se ele vai requerer um dia o que a gente já conhece, quem disse que a gente não pode usufruir do que a gente já conhece? Quem disse que a gente não pode se beneficiar do que a gente já tem? Que a gente não pode afinar, que a gente não pode se fortalecer? Amém? Orando no Espírito. Ah, pastor, eu não sei orar com entendimento não, porque tem gente que ora bonito demais, irmão. Não importa, ore em Espírito. Você quando começa a orar em Espírito, vai vir palavra em português, você vai passar uma hora falando em português, você não sabe de onde está vindo tanta palavra. Porque está orando em Espírito, está sensível no Espírito. Posso ir amém? O apóstolo Paulo, ele diz sobre isso. Enchei-vos do... Se não me falha a memória, lá em Efésios capítulo 5, 18 em diante. Não se embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Então não é Deus que vai encher nós, somos nós que vamos se encher do que Deus diz. Enquanto os crentes estão dizendo, Senhor, me enche, Ele está dizendo, se encha, falando, cantando, recitando, orando. Amém? E nós podemos citar diversas pessoas que fizeram isso. Atos capítulo 13, o apóstolo Paulo, mesmo chamado extraordinário de apóstolo, mas estava sujeito ainda a mestres, a profetas, e estava lá, submisso a eles. Só depois, quando ele estava no momento de comunhão, orando, jejuando, olha que interessante, servindo ao Senhor, o Espírito Santo fala, separa Paulo e a Barnabé para a obra que eu tenho chamado. Ele diz que a partir dali o apóstolo Paulo agora ele é guiado pelo Espírito Santo, porque agora ele não estava mais, vamos dizer assim, dependente, entre aspas, de uma submissão limitante que era para o crescimento dele mesmo. Mas veja que tinha um reconhecimento do céu e houve um reconhecimento humano, porque foi eles que colocaram as mãos sobre Paulo, amém? Para que ele continuasse e fizesse aquilo que Deus ordenara que ele fizesse de fato. Mas veja que ele cumpria princípios. E foi mediante o quê? Um momento de oração. Então, o momento de oração, irmão, Deus vai mostrar coisas a nós. Ele vai nos despertar de coisas que talvez durasse 10 anos. Agora, compete a quem? A nós fortalecer o que nós temos. Tem muitos irmãos que eles oram demais, não é? Mas não tem nada da palavra. Então, para ser guiado vai ser difícil. Deus pode guiar o irmão assim? Pode, porque Deus vai descer o nível de cada um. Mas não da forma que Deus quer. Quem entende? Por quê? Porque Ele não vai distinguir a voz. Porque tem diversas vozes. E a palavra, o conhecimento dela, vai dizer, essa voz é de Deus. Essa voz é do diabo. Essa voz é da carne. Amém? Essa voz é do Espírito nascido em verdadeira justiça e santidade. Que agora é uma nova pessoa, que não é mais uma velha criatura. Quem entende? Então, por isso nós precisamos sempre estar balanceando as coisas. Então, aqui o Judas, também irmão de Jesus, ou meio irmão de Jesus, ele fala isso e de fato, irmão, se a gente orarmos mais em espírito, vamos fortalecer a nossa fé. Vamos fortalecer aquilo que a gente já conhece a respeito de Deus. E com certeza vai cair a ficha de um monte de texto da Bíblia no nosso coração. Isso vai dar fome para que a gente possa buscar mais. Amém? Mas não para ser só um conhecedor, mas para que a gente possa de fato se apoderar disso aqui, poder ajudar as pessoas também a ser liberta. Porque eu entendo, e eu acredito que você entende também, que a gente vamos vir para o Senhor de qualquer jeito. A pessoa pode ir para o Senhor, mas ela não deve permanecer do mesmo jeito. Mas a única forma que vai levar a pessoa a não permanecer do mesmo jeito é o conhecimento e a prática. Amém? Aleluia. Então, quero falar outra coisa aqui. Dando louvores a Deus também fortalece a nossa fé. Abre a tua Bíblia lá em Romanos capítulo 4. Hebreu já fala sobre isso.
que é fruto de lábios, né? Que confessam o nome do Senhor, que dá a Deus, crédito a Deus. Esse é o verdadeiro sacrifício. E mais embaixo ele fala que, de fato, quando você se coloca no lugar de um preso, no lugar de uma pessoa que está sofrendo, isso é louvável diante de Deus. Amém? Capítulo 4 de Romanos. Depois você pode ler, está certo? Lá em Hebreus, capítulo 13, versículo 15, que ele fala, assim, por intermédio dele, ofereça sempre a Deus, ou seja, por intermédio de Cristo, ofereça sempre a Deus um sacrifício de louvor. Aí ele fala que é fruto de lábios, que declara publicamente o seu nome. Ou seja, declara o quê? Que você acredita na palavra. Amém? Que você não vai declarar que o diabo quer morte, destruição, incredulidade. Amém? O que agrada a Deus é a gente falar de fato, que sai da nossa boca o que Ele quer ouvir dos seus filhos, de que de fato a gente acredita nele. Assim como aconteceu com Abacuque, não é? Abacuque caiu a ficha depois que orou, estava orando a Deus, Deus deu a resposta da oração dele. Você pode ler Abacuque capítulo 2 depois. E diz que Abacuque diz, pronto, agora já entendi a vontade de Deus. Mesmo que não haja fruto na videira, nem vaca nos currais, pode dar o que for. Eu vou louvar o Deus da minha salvação. Ou seja, ele, a partir daquele momento que caiu a ficha, ele disse, pronto, agora meu trabalho é declarar a vontade do Senhor. Porque no final ele fala, o Deus da minha salvação. Porque quando a ficha cai, a salvação vai ser nítida. A graça vai ser muito clara. Quando Paulo ele ora para que fosse tirado o espinho da carne dele, quando o Senhor disse para ele que a graça bastava para ele, em outras palavras, o Senhor está dizendo para ele, assim como você rompeu em outras áreas, e a graça foi suficiente, o entendimento também nessa área vai levar você a não ficar mais, vamos dizer assim, querendo parar ou ficar, de certa forma, centralizado no início que está nos tirando do conforto, porque tem coisas que nos tiram do conforto mesmo. Quem entende? Seja por perseguição por Cristo, seja porque de fato a gente precisa sair de uma posição de conforto, para que a gente possa se dar mais, para que a gente possa se consagrar mais, para que a gente possa se fortalecer mais. Tudo isso requer, né, esmero, renúncia, e você sabe que o crescimento, tanto natural como espiritual, ele requer esforço e dói um pouco. Alguém vai ter que sofrer, alguém vai ter que ser sacrificado, e a nossa carne vai ter que ser sacrificada. Amém? Esse é o sacrifício que Deus espera, de fato, que alguém tem que padecer, e esse vai ser a nossa carne. Aí aqui ele fala o seguinte, o apóstolo Paulo falando aos Romanos, capítulo 4, no versículo 19 em diante, ele diz, e sem enfraquecer na fé de quê? Na fé de que Deus tinha falado com ele já. Deus tinha falado com Abraão, não é, que através dele ia sair, ou seja, uma semente e ia expandir sobre toda a terra, e seria bendito todas as nações da terra, e que Sara, sua mulher, ia engravidar, ele na sua velhice ia ser pai, tudo isso. Amém? Então ele já sabia já. Então diz aqui o seguinte, e sem enfraquecer na fé, ou seja, e sem enfraquecer no que já sabia, considerou que o seu corpo já não tinha mais vitalidade, então ele não negou, estava lá, não tinha mais jeito, naturalmente falando, não tinha vitalidade, tá certo? Então mostra que ele não estava lá, não é? Dizendo, não, eu não sou velho, não, ou seja, de fato isso não ocorreu, que ela foi estéril até hoje, mas ele não ficou com isso, amém? Ele sabia que aquilo era uma realidade, mas não ficou com aquela realidade. E sem enfraquecer na fé, considerou que o seu corpo não tinha mais vitalidade, pois já contava com 100 anos, e o ventre de Sara já não tinha mais vida. Olha que interessante. Contudo, ou seja, mediante isso, ele sabendo que não tinha nem mais nenhuma hipótese, contudo, diante da promessa de Deus, ele não vacilou em incredulidade. Veja que ele diz que ele não vacilou porque ele não conhecia. Ele não foi incrédulo.
Mas ele fortaleceu a fé dele. Fazendo o quê? Mas ele foi fortalecido no que ele já tinha, dando o quê? Plenamente certo de que ele era poderoso para realizar o que havia o quê? E por essa razão, isso lhe foi atribuído como algo justo. Foi o que a gente viu lá em Tiago, mostrando que a obra de Abraão justificou ele. Quem entende? Então, estamos vendo aqui de que quando a gente damos louvores a Deus, que é dar crédito a Deus, eu sei que muitos pensam que louvor é cantar. Amém? E louvor não é cantar propriamente dito. Tem louvor no canto. A pessoa pode louvar, tá certo, até sendo muda, com as suas atitudes. Você pode louvar com acompanhamento. Lá no Salmos diz, louvai com dança, com aduf, com flauta, é com acompanhamento. Mas o instrumento por si próprio não louva a Deus. Quem louva é quem está tocando, com a intenção certa. Quem está cantando com a intenção certa. Quem está servindo com a intenção certa. E o que ele está dizendo aqui? Ele sabia, irmão, que não tinha mais vigor. Ele sabia que aquilo era uma realidade natural. Amém? Mas diz que ele se fortaleceu, não naquilo, mas ele se fortaleceu no que Deus tinha dizido, ou no que Deus tinha falado para ele. Mas como ele se fortaleceu? Dando louvores ou dando crédito a Deus. Então, quando nós declaramos o que Deus diz, nós estamos se fortalecendo, mesmo que a gente não sinta, mesmo que a gente não tenha nenhum arrepio, mesmo que a gente não esteja vendo. Posso sim, amém? Eu sei que quando a gente fala às vezes aqui que quem anda pela fé não anda pelo que vê, é no sentido natural. Mas quem anda pela fé ou anda pelo que Deus diz, ele sempre vai ver com os olhos espirituais. Quem se lembra de Eliseu e o seu moço? Quando ele foi sitiado, tentaram pegar ele, né? E o moço dele prender ele, mas o moço dele não viu que o profeta tinha visto. Ele disse, Senhor, abre os olhos espirituais dele para ele ver quem está conosco. E quando foi aberto os olhos dele, eles viu que os que estavam com ele era muito maior do que os seus inimigos. Quem entende? Então um crente só não vê se ele não conhecer a palavra e se ele não ousar crer nela. Mas se ele conhece a palavra e ele ousar crer nela, meu irmão, ele vai ver mais do que todo mundo. É por isso que a Bíblia diz lá em 1 Coríntios, se não me falha a memória, eu gosto muito daquele texto, quando ele diz assim, de que o homem espiritual discerne bem a tudo, e de ninguém é discernido. Ele está falando do homem natural e do homem espiritual, dizendo que o homem natural não compreende as coisas de Deus. Aí depois ele fala do homem espiritual, que ele discerne bem a tudo. Tudo o quê? Tudo no que diz respeito ao natural e no espiritual. Amém? Ou seja, dizendo que ele não é uma pessoa leiga, que ele não é uma pessoa ignorante, que ele é uma pessoa que sabe, não é? Que Deus, na verdade, a gente sabe, irmão, que até as coisas naturais vieram do Pai, vieram dele. Tudo que a gente pode ver veio através da palavra de Deus. Eu sei que às vezes a gente, para dividir o que é espiritual e o que é natural, a gente às vezes fala, porque isso é natural, isso é espiritual, mas se a gente formos ver, irmão, tudo veio do espiritual. Amém? O que a gente precisa de fato é a cada dia entender que podemos fortalecer a nossa fé, seja orando, seja abrindo a nossa boca, dando a Deus o que é de fato, não é, vamos dizer assim, o que é merecedor ao Senhor. Quantas das vezes, irmão, as coisas querem vir para que possa sair morto da nossa boca? A gente sabe que está escrito na Bíblia, no Velho Testamento, principalmente nos Provérbios, né, 18 e 21, que o poder da morte, da vida está na boca, quem bem utiliza como do seu fruto. Amém? Deus falou o que Ele queria e aconteceu o que Ele queria. Sabemos que as estrelas, sabemos que as nuvens estão seguradas lá em cima com o poder da palavra de Deus. Então nós podemos segurar a nossa família, nós podemos segurar a nossa vida financeira, psicológica, emocional pelas nossas palavras. Agora, a gente não podemos impedir que os pensamentos venham.
Eu quando falo isso, às vezes, quando a gente estava lá no presídio, tendo trabalho lá, esse tempo de pandemia parou, mas a gente mais de 10 anos lá no presídio, eu quando falava isso, às vezes, quando a gente descia lá, estava no meio deles lá, eles ficavam perguntando, mas rapaz, isso vem na sua cabeça mesmo? Isso vem. Eu dizia para eles, rapaz, o que vem na cabeça de vocês vem na minha cabeça também. A diferença é a palavra. Ou seja, do conhecimento, e eu decidi por ela, lutar pela palavra que eu tenho. Porque mesmo conhecendo, há uma luta entre a carne e o espírito. Irmão, não é só o povo do mundo que estão gemendo, não. A Bíblia diz que nós também gememos para a redenção do nosso corpo. Qual é o crente que não briga diariamente aqui com o seu corpo, com a sua carne? O apóstolo Paulo fala lá em Gálatas que há uma briga para que não faça que seja o vosso querer. A gente não quer se submeter a ninguém, a gente quer viver na safadeza, a gente quer viver, sabe, só negando tudo o que é justo. Isso é a nossa carne. Não é o homem interior, aquele que nasceu do novo, mas é a nossa carne. Eu acredito, querido, que não só o conhecimento, mas entre os inimigos que existem contra o cristão, um dos maiores, pode ter certeza que é a carne. Posso ir amém? Pode ter certeza, porque se um cristão ele anda no amor, meu irmão, ele vai ser poderoso na terra. Pode ter certeza. Por quê? Porque ele vai ter saúde, vai ter longevidade, vai ser uma pessoa próspera, amém? Não vai ser arrogante, prepotente. Quem entende? Então estamos vendo coisas básicas que podem fortalecer a fé que a gente já tem. E com certeza o mais virá sem sombra de dúvida. Outra coisa também, que é algo básico, Atos capítulo 13. Olha que coisa interessante. Você pode ver, agora não só tem isso não, tem muitas coisas, tá certo? Como congregar também é um princípio, você vai fortalecer a sua fé. Tem muitos princípios. Às vezes eu fico percebendo, às vezes tempo frio, de chuva, muitas pessoas não vêm congregar, não é? E muitas das vezes, infelizmente, quando ela pode congregar e ela não faz isso, ela vai esfriar na fé. Amém? Por quê? Porque ela não está, de fato, buscando por amor. Ou seja, ela de fato não está demonstrando, vamos dizer assim, tanto apego à sua fé. Ela não está lutando por sua fé. Porque se um frio, se uma distância de buscar a palavra está impedindo, imagina. Aleluia. Vamos ver aqui. Eu citei Atos, não foi? Atos capítulo 13 e o verso 52. Olha que coisa interessante. Atos 13, vamos ver do versículo 50, tá certo? Ao 52. Quem chegou lá? Mas os judeus incitaram as mulheres devotas de alta posição. Ou seja, Paulo vai passar por 3 cidades, Antioquia, Icônio e Listra. Nessas 3 cidades, Paulo foi perseguido. E aqui tem alguns judeus que estavam incitando as pessoas contra a pregação de Paulo. Mas os judeus incitaram as mulheres devotas de alta posição e os principais líderes da cidade, provocando uma perseguição contra Paulo e Barnabé. E os expulsaram do território. Ou seja, todo mundo na cidade se levantou e expulsaram ele daquela cidade. Em outras palavras, todo mundo coloca seu nome na rádio e diz, pega fulano, dá uma lixa. Mas estes, tanto Paulo como Barnabé, sacudindo contra eles o pó dos pés, partiram para onde? Para Icônio. E os discípulos, porém, estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Então, como ele se fortalecia? Ele se fortalecia fazendo o que Jesus mandou fazer. Você pode notar aí, tá certo? Lá em Mateus, capítulo 10, versículo 14. Jesus diz, quando você chegar em uma cidade e não receber, sacuda o pó dos seus pés, porque ali não é digno de receber. Então, ele se fortaleceu praticando algo básico, algo simples. Ele não saiu dali praguejando, falando mal. Não é? Até porque depois Paulo, ele volta naquela cidade de novo. Porque ele sabia que não era todos. Uns tinham recebido, tinham sido influenciados.
Amém? Mas tenho certeza que aqueles que não receberam de bom grado da primeira vez, Paulo não foi até eles, porque sabia que eles não queriam. Quem entende? Então estamos percebendo que o sacudir do pó, irmão, isso vai fortalecer a nossa fé quando a gente pega princípios, coisas básicas que a gente pensa que não é nada, mas a gente está fazendo. Posso ir amém? Outra coisa interessante é sobre a alegria, tá certo? Quero ler só isso aqui, que a gente está aqui perto, em Atos capítulos 5 e o versículo 40, esse texto também, ele nos remete, tá certo? Lá em Mateus, capítulo 5, do versículo 11 e o 12, quando Jesus disse, né, para os discípulos que não só ele, mas muitos foram perseguidos antes deles, mas quando isso acontecesse, eles não ficassem tristes, mas eles ficassem alegres. E os discípulos, eles de fato vivenciaram isso. E isso é muito lindo. Olha o que diz aqui, ó. Então, quer fortalecer a sua fé? Irmão, você não tem motivo de ficar triste. Paulo preso lá em Filipenses capítulo 4, versículo 4. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Por que você acha que Paulo estava se alegrando? Porque ele sabia que havia recompensa. Ele sabia que podia fortalecer a sua fé e fortalecer aqueles irmãos que estavam tristes pela sua prisão. Ele disse, não, pelo contrário, fica alegre. Amém? Esses aqui além de estar preso, né, e depois que é solto, levam uma surra grande e mesmo assim não cala a sua boca. Eu acho massa aquele texto também lá de Tiago, no capítulo 5, 13. Ele está alguém aflito, ore. Está alguém contente, cante louvores. Aqui ele diz no versículo 40 ele diz o seguinte, do capítulo 5 de Atos. Eles então concordaram com ele, ou seja, Gamaliel era uma autoridade da época, e falando que se esses judeus, os sacerdotes, quisessem prender e matar eles, eles poderiam estar lutando contra Deus. E então eles ouviram, tá certo, Gamaliel, essa autoridade da época, e diz aqui que então concordaram com ele, ou seja, com Gamaliel, e chamando os apóstolos, aplicando-lhe chicotadas, ordenaram-lhe que não falassem em nome de Jesus. Então os soltaram, eles, retirando-se diante do Sinédrio, que é o tribunal da época, alegres por terem sido julgados dignos de sofrer afronta por causa do nome de Jesus. Ah, pastor, é porque eu estou sendo injustiçado, é porque eu não estou sendo reconhecido, é porque, irmão, pelo amor de Deus, você deve se alegrar, fortalecer a sua fé, porque Jesus disse, te alegra como se for perseguido, porque grande é teu galardão. Posso ir amém? Ele sabia disso. Irmão, com certeza as costas dele estavam doendo. Mas diz que ele saiu de lá, foi pulando, alegres, por se achar digno de sofrer afronta pelo nome de Jesus. Então não importa se o pastor ele me leve em conta, não importa se o ministério me leva em conta, não importa se a esposa, se o filho, se o patrão, se o cachorro, se o papagaio, irmão, o importante é que Deus leve em conta você. Eu não estou dizendo que a gente vai desprezar nada disso, mas a gente precisa depender do Senhor, irmão. Se a gente depender dele, nada vai nos faltar. Amém? Se a sua alegria estiver em pessoas e em coisas, você não vai muito longe. Mas se a sua alegria estiver no Senhor, grande vai ser o teu galardão. Aleluia! Vocês foram abençoados? Então, princípios básicos que podem fortalecer a tua fé e com certeza o mais chegará em nome de Jesus. Fica de pé, vamos orar, agradecer a Deus por mais uma noite. Tenho certeza que Deus com certeza trouxe uma palavra que vai fortalecer em qualquer área que você esteja precisando. Tá certo? Pratica esses princípios e com certeza Deus vai te dar mais revelação e você vai poder avançar e crescer. Olha, nesse momento vamos dizimar, ofertar, tá certo? E você pode fazer isso através da conta do ministério ou do Pix mesmo aí. E você presencial pode fazer isso, tá bom? Você pode fazer aqui com a consciência de que não vamos dizimar nem ofertar para sermos abençoados, não. Amém. Vamos fazer isso porque já somos abençoados. Amém? Amém? Então, faz isso com alegria em nome de Jesus. É teu lugar. Creio, tudo é possível, aquele que crê, não vou desistir jamais. Eu creio, falo a montanha, grito a muralha.
sobrenatural. Declara. Creio em milagres no poder de Deus. Você crê? Aleluia! Então haja! Eu creio, Tudo é possível, eu creio. nada é impossível. Eu creio. Tudo vai acontecer. Eu creio, tudo é possível. Eu creio, nada é impossível. Eu creio, tudo vai Acontecer. Oh, glória. Amém? Glória a Deus. Então, querido, amanhã vem embora, com certeza tem mais. Deus vai tratar conosco. Amém? Vamos continuar avançando e lutando por nossa fé. E com certeza não desiste, tá certo? Persevera. Você vai alcançar o que Deus disse, sem sombra de dúvida, em nome de Jesus. Vamos orar, agradecer ao Pai. Pai, te agradecemos por cada um, Pai, que esteve aqui essa noite ouvindo a Tua palavra, na unção coletiva, aqueles que estiverem em casa também, e com certeza foram edificados, fortalecidos, e vão poder também fortalecer a outras pessoas, divulgando essa live, abençoando outras pessoas, que possamos a cada dia, Pai, dar valor que já temos. Muitos estão sofrendo porque não conhecem, mas sabemos que tem muitos sofrendo também conhecendo a verdade, que possamos a cada dia prosseguir em conhecer e decidir em praticar o que já temos, para que possamos provar e ver que o Senhor é bom. Te agradecemos, Pai, porque o Senhor nos ungiu para libertar os pobres. O Senhor nos ungiu, Pai, para levar o ano aceitável do Senhor. O Senhor nos ungiu para prosperar. O Senhor nos ungiu para fazer a diferença. O Senhor nos ungiu para dar certo. O Senhor nos ungiu, Pai, para fazer a Tua obra, em nome de Jesus Cristo. Com o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém?